Bem-vindos ao canal Sapiro. Hoje, nós vamos mergulhar nas profundezas mais sombrias da imaginação humana, para desvendar as criaturas mais aterrorizantes que já assombraram nossos pesadelos. Preparem-se, porque este é o nosso top 10 dos monstros mais terríveis da mitologia grega. Esses seres não são apenas fruto de histórias para assustar crianças. Eles representavam os medos, os desafios e os mistérios do mundo antigo. Eram a personificação do caos, da fúria da natureza e das trevas da alma humana. Cada um deles tem uma história fascinante. E pode apostar, aterrorizante. Então, se você é corajoso o suficiente, vem com a gente nessa jornada épica. Começando nossa contagem regressiva em 10º lugar, temos a temível Quimera. Imagine uma criatura com corpo de leão, uma cabeça de cabra saindo das costas e uma cauda que termina na cabeça de uma serpente venenosa. E não para por aí, ela cuspia fogo. A Quimera era filha de Tifão e Equidna, dois dos monstros mais poderosos que já existiram. O que explica sua natureza destrutiva. Ela aterrorizava a região da Lyciana e Jamener, queimando tudo por onde passava. Derrotar essa aberração era uma tarefa para um verdadeiro herói, e foi exatamente o que Belerofonte fez, montado em seu cavalo alado, Pégaso. Um começo de lista bem modesto, não acham? Na 9ª posição, um monstro que transformava suas vítimas em pedra. A Medusa. Antes, Medusa era uma bela sacerdotisa de Atena, mas após desrespeitar o templo da deusa, foi amaldiçoada. Seus cabelos se tornaram serpentes venenosas e seu olhar passou a petrificar qualquer um que a encarasse diretamente. Ela era uma das 3 górgonas, mas a única mortal entre elas. Ela vivia isolada, amplamente temida por aqueles que pensassem em se aproximar. Sua derrota veio pelas mãos de Perseu, que, com a ajuda dos deuses, usou um escudo polido como espelho para decapitá-la, sem olhar em seus olhos. A cabeça da Medusa continuou poderosa mesmo após a morte, sendo usada como uma arma pelo herói. Subindo para o 8º lugar, encontramos os Ciclopes, gigantes com um único olho no meio da testa. Havia diferentes gerações de Ciclopes. Os mais antigos eram filhos de Urano e Gaia, ferreiros habilidosos que forjaram os raios de Zeus. Mas a geração mais famosa e assustadora era a que vivia em ilhas isoladas como Polifemo. O Ciclope que Odisseu encontrou em sua jornada. Eram pastores selvagens, brutos e canibais. Polifemo aprisionou Odisseu e seus homens em sua caverna, devorando-os um a um. Foi preciso toda a astúcia de Odisseu para cegar o gigante e escapar. Eles representam a força bruta sem a razão, um perigo primitivo e implacável. Agora em 7º lugar, as Harpias. Imagine criaturas com corpo de pássaro e rosto de mulher. Tem até um toque de beleza lírica, mas nem um pouco. As Harpias eram conhecidas como os cães de caça de Zeus. Eram espíritos do vento, velozes e vorazes, que puniam os mortais a mando dos deuses. Sua missão mais famosa foi atormentar o rei Fineu, roubando e sujando sua comida sempre que ele tentava comer, condenando-o à fome eterna. Elas eram a personificação da sujeira, da punição divina e do tormento constante. Foram os argonautas que finalmente as afastaram, permitindo que Fineu tivesse paz. Chegando em 6º lugar, temos o poderoso Minotauro, metade homem e metade touro. Essa criatura nasceu da união da rainha Pasífae de Creta com um touro branco sagrado. Para esconder essa vergonha, o rei Minos ordenou ao arquiteto Dédalo que construísse uma prisão impenetrável, o famoso labirinto. Lá, o Minotauro era alimentado com sacrifícios humanos, jovens atenienses enviados a cada 9 anos. Ele era o símbolo da bestialidade oculta sob uma fachada de civilização. Sua história termina com o herói Teseu que entrou no labirinto, matou a fera e encontrou o caminho de volta com a ajuda de um fio de lã dado por Ariadne. Na metade da nossa lista, em 5º lugar, as sereias. Esqueça a imagem de sereias amigáveis. Na mitologia grega, elas eram criaturas perigosas, com corpo de pássaro e cabeça de mulher, que viviam em ilhas rochosas. Seu canto era tão hipnótico e irresistível que atraía os marinheiros para a morte, fazendo seus navios se despedaçarem contra as rochas. Odisseu, em sua longa viagem de volta para casa, quis ouvir esse canto fatal. Ele ordenou que sua tripulação tapasse os ouvidos com cera e que o amarrassem firmemente ao mastro do navio, para que pudesse ouvir, sem sucumbir. As sereias representam a tentação mortal, o desejo que leva à destruição. E agora em 4º lugar, a Hidra de Lerna, uma serpente aquática monstruosa com múltiplas cabeças. O número varia, mas geralmente são 9. E aqui está o detalhe mais assustador. Para cada cabeça que era cortada, 2 ou 3 nasciam no lugar. Além disso, seu hálito e seu sangue eram extremamente venenosos. A Hidra vivia em um pântano na região de Lerna e aterrorizava a vizinhança. Derrotá-la foi o segundo dos 12 trabalhos de Hércules. Com a ajuda de seu sobrinho Iolau,
Hércules cortava as cabeças enquanto Iolau cauterizava o pescoço com uma tocha para que não crescessem de novo. A cabeça central, que era imortal, foi enterrada sob uma rocha. E aí, Sapiens, estão gostando da nossa descida ao submundo mitológico? Qual desses monstros te deu mais arrepios até agora? Comenta aqui embaixo. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal Sapiro e ativa o sininho para não perder nossas próximas viagens pelo conhecimento. Acredite, os 3 primeiros lugares vão te deixar de cabelo em pé. Chegamos ao nosso pódio do terror. Em terceiro lugar, o cão de guarda do submundo, Cérbero. Este não é um cachorrinho qualquer. Cérbero é um cão gigantesco de 3 cabeças, com uma cauda de serpente e cobra saindo de seu corpo. Sua missão era guardar os portões do Hades, garantindo que os mortos não escapassem e que os vivos não entrassem. Sua ferocidade era lendária. Apenas alguns heróis conseguiram passar por ele, como Orfeu, que o encantou com sua música, e Hércules, que em seu último trabalho teve que capturá-lo e levá-lo ao mundo dos vivos, uma tarefa quase impossível que provou sua força divina. Cérbero é o guardião final, o símbolo da fronteira intransponível entre a vida e a morte. A medalha de prata, em segundo lugar, vai para Tifão. Se os outros monstros eram filhos dele, imagine o poder do pai. Tifão era simplesmente o monstro mais mortal e poderoso da mitologia grega. Era uma criatura colossal, tão alta que sua cabeça tocava as estrelas. Tinha 100 cabeças de dragão, e de seus olhos saíam chamas. Seu corpo era coberto de asas, e da cintura para baixo era formado por serpentes gigantes. Tifão desafiou o próprio Zeus pelo controle do universo. A batalha entre eles foi cataclísmica, abalando o cosmos. Os outros deuses fugiram, apavorados. No final, Zeus, com toda a força de seus raios, conseguiu derrotar Tifão, aprisionando-o sob o Monte Etna, onde suas erupções vulcânicas seriam o reflexo de sua fúria eterna. E, finalmente, o primeiro lugar. O monstro mais terrível, a personificação do horror na mitologia grega, é, na nossa opinião, Equidna, conhecida como a mãe de todos os monstros. Por que ela? Porque sem ela, a maioria dos monstros desta lista simplesmente não existiria. Equidna era metade mulher, de uma beleza estonteante, e metade serpente, de uma feiura medonha. Ela vivia em uma caverna profunda, longe dos deuses e dos homens. Com seu companheiro, Tifão, ela deu à luz uma linhagem de criaturas aterrorizantes, incluindo Cérbero e Hidra do Lerna, a Quimera e muitos outros. Ela não era apenas um monstro, ela era a fonte do mal, a matriz do pesadelo. Enquanto outros monstros eram desafios para um herói, Equidna era o desafio em si, a origem do terror que assombrava o mundo antigo. Ela é a prova de que, às vezes, o mal mais assustador é aquele que gera todos os outros. E agora, para vocês que ficaram até o final, o nosso Sapiro Bônus. Vocês conhecem os sátiros? Eles não são exatamente monstros terríveis como os do nosso top 10. Mas são uma curiosidade interessante. Sátiros eram companheiros de Dionísio, o deus do vinho e da festa. Tinham pernas e chifres de bode, mas torso e rosto humanos. Eram conhecidos por seu amor à música, à dança e, claro, ao vinho e aos prazeres da vida. Eles representam a natureza selvagem e instintiva do ser humano. Embora geralmente fossem retratados como brincalhões e pacíficos, podiam se tornar violentos quando provocados. Eles são um lembrete de que na mitologia grega, a linha entre o divino, o humano e o bestial é sempre muito, muito tênue. E assim termina nossa jornada pelos cantos mais escuros da mitologia grega. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. A mitologia é um universo incrível, cheio de histórias que nos ensinam muito sobre a natureza humana. Muito obrigado por assistir, Sapiros. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal, compartilhar com os amigos que também curtem mitologia e, claro, se inscrever no canal Sapiro para mais conteúdos como este. Comenta aí qual outro top 10 você gostaria de ver por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.